ex-deputado Zé Guilherme e este deputado. Deputado, eu suspendo a reunião por alguns minutos, aguardando a chegada dos demais participantes para iniciarmos a reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. E a ouvir o senhor Luiz Paroli Santos, ex-presidente da Light, na condição de testemunha para esclarecer os fatos investigados nesta comissão. A presidência comunica o recebimento das seguintes correspondências: 6 e-mails contendo denúncias recebidas via Fale com as Comissões, SIC 94319, 94450, 93259, 93260, ofício do doutor Ronaldo Vasques, juiz da primeira vara de tóxicos, em resposta ao requerimento número 10.544 de 2021. E ofício do doutor Tarso Duarte de Tassis, advogado da CEMIG, em resposta ao requerimento número 10.512 de 2021. Aproveito para agradecer e registrar a presença e participação do doutor Tarso, advogado da CEMIG, nesta reunião. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Registro ainda a presença do deputado relator Sávio Souza Cruz. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor Luiz Paroli Santos. Por gentileza, senhor Luiz. Inteirei recentemente. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Informa aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Meu nome é Luiz Fernando Paroli Santos, sou analista de sistema de informação, tenho 49 anos, sou casado e resido aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado, senhor Paroli. Passo desde já a palavra ao deputado Sávio Souza Cruz. Pedi para suspender um minuto, que Suspendo a reunião questionário de perguntas está a caminho. por 1 minuto. Cerqueira, Zé Guilherme, professor Cleiton, demais pessoas presentes aqui no auditório. Senhor Paroli, eu queria primeiro que o senhor discorresse para essa CPI como se deu a aquisição da Renova pela CEMIG. Pudesse nos contar como isso ocorreu. Bom, primeiro, bom dia a todos, bom dia, deputado. Espero poder contribuir naquilo que eu souber aqui com a CPI. A compra da Renova aconteceu há
bastante anos atrás, né? Mas acho que dá para eu fazer daquilo que a gente sabe, dá para a gente fazer um relato. A CEMIG fez uma parceria com uma empresa que detinha vários projetos de energia solar, de energia eólica, espalhados por Brasil, né? Eram projetos bastante promissores, né? Projetos que tinham uma capacidade de geração bastante grande. Eu acredito que esses projetos foram apresentados à CEMIG, então a CEMIG fez uma parceria com essa empresa e passou a ser sócia dessa empresa, que agora, sinceramente, na Renova, né? Passou a ser sócia da Renova. O nome do sócio eu não me lembro aqui agora. O senhor lembra mais detalhes, valores? Não, valores, como é muito antes da nossa época, eu não me lembro dos valores, não, sinceramente, eu não sei dos valores que foram colocados nessa parceria, mas sei que a Renova se transformou, a partir da entrada da CEMIG, numa empresa bastante robusta e bastante grande, com investimentos bastante vultuosos, mais de bilhões de reais. Pela ordem, relator. Passa a palavra ao deputado professor Cleiton. Para aproveitar essa questão da Renova, queria que o depoente, nossa testemunha, primeiramente, bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, relator, deputada Beatriz Cerqueira, doutor Eli Tarquini, Zé Reis, deputado Zé Guilherme, deputados que estão nos acompanhando remotamente, ao Luiz Fernando Paroli. Poderia explicar, nessa relação, o que era chamado de RR na Renova, que era a questão dos acionistas, para que a gente possa entender essas relações do mercado? Então, RR eram os sócios, né? Renato e Ricardo, que eram, se não me engano, os nomes são esses, que eram os sócios detentores desses projetos que foram apresentados na criação da Renova, e eles já tinham algumas usinas também eólicas de portes menores, mas com projetos que tinham uma capacidade de instalação muito grande, portanto, precisavam se associar a empresas de grande porte para poder ter condições de financiamento e de aportes para a construção desses projetos. Então, eles eram sócios são sócios da Renova. Como ex-presidente da Light, o senhor avalia que a venda da mesma se deu em um momento favorável? A gente tem informações que as ações subiram consideravelmente durante a sua gestão. Obrigado, quero sim. A gente, quando eu saí da Light, eu fiquei na Light de 2017 a 2019, do meio de 17 até abril, 1º de maio de 2019, quando eu fui destituído. As ações, quando a gente chegou, as ações estavam em torno de R$13 aproximadamente, e quando a gente saiu, em torno de R$24. Então, eu acho que a Light estava numa crescente, né, as questões operacionais. A gente tinha conseguido fazer duas grandes operações financeiras que fizeram com que a dívida de curto prazo da Light fosse bastante estendida, né? O prazo médio saiu aí de 1 ano e 8 meses para quase 3 anos, o prazo médio da dívida da Light, que era uma grande dívida. Nós fizemos uma captação de 1 bilhão e 200 aqui no Brasil e fizemos emissão de bonds de 600 milhões de dólares. Então, fazendo uma entrada financeira em torno de 3 bilhões de reais, com prazos de 4, 5, 6 anos. Então, isso deu um alongamento na dívida da Light, né, deu um fôlego financeiro. E a gente estava focado nas questões operacionais, né? Não adianta uma empresa ela ganhar esse tempo, né, ela ter o recurso financeiro, ela refinanciar a sua dívida, se o seu resultado operacional não for capaz, né, de cumprir as parcelas, de pagar as parcelas dessa dívida no médio e no longo prazo. Então, as questões operacionais estavam sendo atacadas. Eu acho que o mercado reconheceu essas ações que a gente estava fazendo e sim, a gente teve uma valorização das ações naquele momento. Na minha saída, as ações valiam em torno de R$24.
Tem uma questão que intriga bastante essa CPI, particularmente esse relator. É verdade que a CEMIG abriu mão de ter a maioria no Conselho da Light? E isso não é estranho? Como isso é visto no mercado? E como isso afeta um processo de desidratação da empresa? O senhor sabe de quem partiu essa articulação? Bom, no período todo que eu fiquei na Light, a CEMIG tinha 5 conselheiros, ela tinha maioria, né, na gestão da Light, a maioria dos conselhos, né, portanto, fazia as indicações dos dirigentes da empresa. Na minha saída, a CEMIG detinha 48% das ações da Light e ela fez as indicações dos conselheiros que lhe cabiam, né? Eu acredito que existe vamos dizer assim, uma dicotomia grande quando você faz as indicações dos seus conselheiros. Os conselheiros, eles são ungidos com a responsabilidade de defender a empresa da qual ele é conselheiro. Mas, ao mesmo tempo, ele é indicado por um sócio, né? Isso acontece em todas as empresas. Então, na CEMIG é a mesma coisa, os conselheiros são indicados pelo governo e pelos minoritários, né? Alguns minoritários. Na CEMIG nós temos grandes minoritários que sempre tiveram conselheiros, e na Light é a mesma coisa. BNDES, por exemplo, era um minoritário e tinha um conselheiro, e os outros minoritários se organizavam para fazer indicações e votação dos seus conselheiros. Então, na minha saída, no período da minha saída, um mês antes, houve uma Assembleia Geral Ordinária, onde a CEMIG atual, né, a gestão atual da CEMIG naquele momento, tinha feito a substituição dos conselheiros que lhe cabiam, os 5 conselheiros que lhe cabiam. Naquele momento, também, eles usaram como argumento que os conselheiros deveriam ser conselheiros independentes, em função dessa dicotomia entre você representar o sócio que lhe indicou dentro da sociedade e, ao mesmo tempo, ter a responsabilidade de sempre proteger a empresa da qual você é o conselheiro, né? É assim que a governança da empresa funciona. Para mim não ficou claro. O senhor sabe de onde a CEMIG abriu mão de ter a maioria do conselho ou não? Não, ela fez as indicações que ela tinha que fazer. Ela fez com conselheiros independentes, mas fez as indicações que ela tinha que fazer. Ela não indicou. Chegaram informações para nós de que o então presidente Bellini te elogiava muito e gostaria de sua permanência na empresa. A que fatores o senhor atribui essa? Na minha saída, foi alguma coisa até que também, do ponto de vista da governança, não é muito natural, né? Eu fui avisado, porque normalmente a gente, quando uma empresa está aplicando os melhores modelos de governança, é feita uma transição entre a diretoria atual e a diretoria futura, com passagem das informações, com tempo para que a gente possa fazer toda essa passagem dos pontos mais críticos e tudo mais. E eu fui avisado, na verdade, pelo presidente Bellini, na noite anterior à minha saída, que eu ia sair no dia seguinte. Ele me elogiou bastante nesse dia, disse que não era uma questão técnica, que era uma questão política, que ele tinha uma necessidade de fazer essa alteração, né? Porque tinha um governo novo e tudo mais, que ele tinha necessidade de fazer essa alteração, e que a presidente Ana Marta iria assumir no dia seguinte. Então, eu só tive a oportunidade mesmo de fazer uma apresentação na primeira reunião desse Conselho Novo, só tive a oportunidade de fazer uma apresentação muito rápida, de aproximadamente 2 horas, de todas as empresas da Light e quais a situação de cada uma delas. Se coubesse a deliberação ao senhor, o senhor teria vendido a Light? Na verdade, a venda da Light é uma decisão da CEMIG, que é o acionista, né? A gente tem que analisar as condições em que a CEMIG estava e a necessidade de caixa da CEMIG. Agora, eu, como presidente da Light, acredito muito que a Light estava num ascendente, inclusive do ponto de vista operacional, e que, se o sócio tivesse condições de aguardar uma recuperação da empresa, ele não tinha necessidade de realizar o prejuízo que realizou, né? Então, a Light estava dando muito prejuízo, assim como a atual diretoria da CEMIG afirma?
Não. Nos 2 anos que eu estive na Light, nos 2 anos ela deu lucro. E as necessidades de aporte que a CEMIG se queixa de ter que fazer na Light tem a ver com a compra da Light e não com a operação dela. Com a operação da empresa em si. Quer dizer que operacionalmente ela era lucrativa? Nos 2 anos que eu estive lá, a Light deu lucro. Claro que isso aí ela não gerava os recursos para pagar a própria aquisição, que foi pretérita, foi anterior à sua... Isso, a aquisição sua aconteceu... condução à presidência. Isso, muitos anos antes. Mas excluída o pagamento da compra, operacionalmente, o senhor reitera que ela era lucrativa? Sem dúvida. Nos 2 anos que eu estive lá, os balanços mostram que ela deu lucro. Deve ser por isso que tinha que ser vendida às pressas. Estava dando lucro e o Estado não deve ter lucro. Então, eu passo a palavra, devolvo ao presidente, que eram esses os questionamentos iniciais. Muito obrigado, deputado Sávio Souza Cruz. Passo agora a palavra ao deputado professor Cleiton. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu queria pedir à nossa consultoria que nos ajudasse exibindo aqui 2 apresentações que foram feitas no interior da CEMIG acerca da comercialização da Renova, da venda da Renova. Essa reunião, ocorrida em 5/10/2018, até para que alguém, como o senhor Luiz Fernando Paroli, nos ajudasse a entender uma coisa. Tem só aqueles que estão nos assistindo, é bom lembrar, presidente, que nós entramos hoje num novo capítulo dessa CPI, que é exatamente inserido na pergunta que foi feita pelo deputado Sávio Souza Cruz, que nos intriga. Era vantajoso vender a Light? Nesse momento de retração econômica, quando as ações elas estavam em queda, e o que o depoente já nos afirmou, já nos disse, deputado, é que elas estavam em alta anteriormente. Até uma curiosidade, o senhor deixou a Light, quanto que estavam as ações dela? R$24. 24 e foi vendida por? O primeiro lote, se não me engano, foi R$18 ou R$18,70. Eu não sei os exatos valores, mas alguma coisa em torno desse valor. Então, num valor bem abaixo do que se encontrava anteriormente. A outra questão que nos intriga, doutor Luiz Fernando, é a questão da venda da Renova por R$1. Isso não entra, pelo menos na minha cabeça, e na de muita gente. Como não entra na nossa cabeça um processo tão complicado como esse processo de recuperação judicial, inclusive antes de iniciarmos essa oitiva, nós conversávamos aqui entre nós, o doutor Tarso, que está aqui, também doutor Riane e os deputados, comentávamos aqui, nossa consultoria, que nós ficamos assustados com o processo que corre na Justiça em relação à Renova, que é algo que ninguém quer, deputada Beatriz Cerqueira. Um juiz fica empurrando para o outro. Agora, a Renova, a pergunta que nós vamos fazer aqui, mas nós precisamos entender isso aqui, ela tinha salvação? Por que ela é vendida por R$1? E aí eu afirmo, repito, nós temos aqui, e vamos chamar a pessoa que fez a proposta de compra da participação da Light na Renova por 480 milhões, isso alguns meses antes dela ser comercializada por R$1. Então, isso é intrigante. Pode passar, por favor. Isso aqui que era a matéria deliberativa da reunião. Por favor, pode passar. O tema da reunião foi esse aqui: ratificação da aprovação e celebração do termo de compromisso Brasil-PCH. Por favor. Mas eu queria um outro arquivo. Pode fechar isso aqui. Abre o outro, por favor. Isso. Eu vou mostrar o outro arquivo, a gente vai voltar nele. Mas esse arquivo aqui, ele nos chama muita atenção. Gostaria que os deputados prestassem atenção nele. Pode passar, por favor.
equacionamento financeiro da Renova, uma reunião ocorrida em janeiro de 2019, portanto, já na atual gestão. Veja só, nos slides a seguir são apresentados os impactos nos resultados da CEMIG decorrente dos cenários de equacionamento financeiro da Renova. Por favor. Primeira opção. Senhor Fernando, o senhor poderia nos explicar, nós que não somos do mercado, qual que seria essa primeira opção, como que se daria a venda da Renova, ou uma tentativa de salvação da Renova nesse processo aí? Por favor. A gente, mesmo antes, né, de 2019, a gente negociava esse ativo, Alto Sertão 3, com a AES, e existiam algumas dívidas da Renova com a CEMIG e com a Light, que seriam reperfilados. Assim, veja bem, essa decisão é uma decisão da CEMIG, eu estou interpretando o que está no slide, né? Eu estou simplesmente interpretando o que está no slide. Claro, não, é isso que nós estamos pedindo, porque eu não sei se algum deputado aqui entende isso aí. Entende, deputado Zé Guilherme? Não, deputada Beatriz. Então nós precisamos de alguém como o senhor aqui para nos esclarecer. Não sei se o doutor Eli Tarquini entende dessa questão de mercado aí. O pedido é esse mesmo, Fernando, para nos explicar o que está presente aí. E aí depois, então seria essa a primeira opção, vender Alto Sertão 3 para a AES e fazer o reperfilamento da dívida, ou seja, pegar essa dívida que estava vencida, né, junto à CEMIG e reperfilar ela, refinanciar, vamos dizer assim, essa dívida para o futuro, e aí embaixo os impactos financeiros que isso traria para o balanço da CEMIG. Segunda opção. É a mesma coisa, da primeira está acrescentada aí uma conversão de 25%. Acredito que essa conversão seja parte daquela dívida que ia ser reperfilada e ia se converter em ações da Renova, portanto a CEMIG passaria a ter um percentual maior da empresa. Terceira opção. Realavancagem seria a gente conseguir financiamentos externos, né, de alguns fundos ou bancos, ou seja, o que for, né, fazer uma realavancagem, ou seja, tomar um novo financiamento, fazer o reperfilamento que eu já expliquei e, ao mesmo tempo, também vender Alto Sertão 3 para a AES. Quarta opção. É a mesma coisa, além disso, vender Alto Sertão 3, fazer uma oferta pública de ações e fazer uma conversão de 100%. Ou seja, a gente vai fazer uma oferta de ações para ver se o mercado compraria as ações da Renova e aquelas dívidas que a CEMIG tinha junto à Renova, ela converteria 100% dessa dívida para equity dentro da Renova. Portanto, aí aumentaria mais ainda a sua participação. Quinta opção. É a mesma coisa, só eu já expliquei os dois, né? A venda de Alto Sertão 3, mais conversão de 100%, aumentando a participação da CEMIG. Sexta opção. A recuperação judicial da empresa, né? E os impactos que isso traria para a CEMIG, né? Um pedido de recuperação judicial da Renova. Aquilo, impacto no Lagida, o que seria Lagida, por favor? São os resultados da empresa antes de juros, é o mesmo que EBITDA, né? Antes de pagamento dos serviços da dívida e impostos. Aí é o resultado da empresa antes disso. Então, aí, nesse caso, o impacto do Lagida seria de 607 milhões como parte relacionada. Que é probabilidade de classificação... Como parte relacionada. Como parte relacionada e tal. É porque, na verdade, você tomar essa decisão, a CEMIG era dona da Renova, certo? Certo. Como ela é uma parte relacionada, o voto dela na recuperação judicial seria, vamos dizer assim, um voto não útil, porque ela tinha participação na Renova, portanto, ela, de alguma forma, tinha responsabilidade por aquela ação. Sétima opção. Venda da AES, reperfilamento e conversão de 50%. Só diminuiu o percentual aí. Oitava opção. Não tem. Ou seja, são apresentadas 7 opções. Isso numa reunião interna da CEMIG. A oitava opção, que seria a venda por R$1, ela não aparece aqui.
Duas perguntas acerca dessa apresentação. A primeira delas, o senhor foi presidente da Light. A Light era a maior acionista da Renova, ela tinha o controle sobre a Renova. A Renova tinha solução? Só fazendo duas ponderações. Na verdade, essa decisão são as opções que a CEMIG se colocou. Tá? Eu posso dizer que são soluções que, obviamente, foram conversadas com a Light também, né? E para a Light poder definir qual que seriam as opções dela também. Né? Então, essas são as opções colocadas. E a Light não era o acionista majoritário, ela fazia parte do bloco de controle junto com a CEMIG e com os RRs que o senhor mencionou aí como sócios da Renova. Então, ela fazia parte do bloco de controle. Então, só fazendo essas correções, eu me esqueci da pergunta, porque eu fiquei preocupado em... Se a Renova tinha salvação. Então, acho que as próprias opções mostram que sim, que a Renova tinha várias opções para serem solucionadas. Obviamente que todas as opções tinham prós e contras, né? Todas as opções tinham vantagens e desvantagens, mas sim, a Renova tinha opções, tanto que a Renova existe até hoje, as ações estão na Bolsa, portanto, uma solução foi colocada. Né? A venda por R$1 era o melhor desses caminhos? A CEMIG não poderia ter exercido o direito de compra por R$1 da Renova? Muito bem. Bom, a venda por R$1, eu não consigo olhar o que estava acontecendo no futuro da Light, porque eu já tinha saído, né? Então, não consigo olhar os dados atualizados, vamos pensar assim, né? No momento que eu dirigia a Light, eu não entendia essa solução como uma solução, vamos dizer assim, a melhor solução para a empresa, né? Tanto que não a exerci, não tentei vender por R$1 nem nada. E sim, a CEMIG poderia ter comprado por R$1. Presidente, senhor, deputado Sávio Souza Cruz, nobre relator, demais deputados, deputada, nós temos que chegar aqui à conclusão de quem fez essa opção. Deputado Zé Reis, o presidente Bellini, ele disse aqui, nessa CPI, que ele não concordou com isso. Está aí nos anais dessa CPI que ele votou contrariamente a isso. Mas sabe por que ele foi voto contra? Porque aquilo que o deputado Sávio Souza Cruz disse, nós precisamos retomar aqui, senhor Luiz Fernando. A questão de que a CEMIG deixa de ter a maioria no conselho da Light. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui. Olha o que chega aqui, deputado Sávio Souza Cruz. Interessante isso aqui. Que aí apenas confirma tudo aquilo que nós já temos apurado aqui. O senhor conhece um conselheiro da Light que é pai de um deputado federal do Partido Novo em São Paulo? O deputado federal Vinícius Poit? O senhor teve contato com ele? Para mim, a pergunta é? Sim, sim. Não, nunca tive contato, não conheço, não sei. Quero chamar a atenção para isso. O pai de um deputado federal do Partido Novo de São Paulo se torna conselheiro da Light. Deputado Beatriz Cerqueira, se fosse o PT, pai de um deputado federal do PT, Miriam Leitão, Sardenberg, estavam fazendo um barulho numa hora dessas, mas o Partido Novo pode. Deputado Sávio Souza Cruz, pai de um deputado federal do Partido Novo de São Paulo, está como conselheiro da Light. Portanto, as coisas que têm acontecido junto às chamadas subsidiárias, que são ativos importantes da CEMIG, tem uma explicação simples. A CEMIG abre mão de ter a maioria nesses conselhos. Uma pergunta para quem foi presidente da Light. Nós estamos falando de uma estatal que controlava essa companhia, que foi vendida num momento de retração econômica, que comercializa a Renova por R$1,
quando nós tínhamos ali a oportunidade, e aqui o slide deixa isso claro, a apresentação que foi feita para a CEMIG, dentro da CEMIG, de que havia outras alternativas, de que havia outras opções, a minha dúvida é, nós não estamos diante de um indício de prevaricação? Quando a CEMIG estatal abre mão de ter a maioria no conselho e deixa de controlar um ativo, isso no âmbito da administração pública não seria prevaricação, na sua visão? Deputado, eu não sou advogado, mas a CEMIG, se ela não concordasse com a decisão da Light de vender por R$1, e ela tinha nomeação da maioria dos conselheiros, em tese, ela poderia não aprovar a venda por R$1, né? A não ser que ela não tivesse comunicação, né? Ou não tivesse uma relação próxima com os conselheiros que ela tinha indicado, né? Não, mas se não tivesse, é só trocá-los, né? Sim, ela tinha poder de trocar. Porque existe uma... O doutor Tasso está aqui, eu não sou advogado não, mas eu já ouvi falar num tal de culpa em vigilando e in elegendo. Você tem responsabilidade sobre as escolhas que faz e fiscalizar os atos daqueles que foram designados por você. Então, essa responsabilidade, em última análise, se é que foi algo lesivo, como... Quer dizer, é difícil supor que a venda de uma empresa por R$1 ela seja vantajosa para quem quer que seja. Uma empresa que continua em bolsa, por enquanto ela existe. Se ela tiver lá no passivo dela um copo assim, ó, esse copo acho que vale mais do que R$1. Então, é difícil imaginar que essa venda foi vantajosa para quem quer, exceto para quem comprou. Eu fico curioso até de saber quem comprou. Mas essa responsabilidade, em última instância, sim, dos conselheiros que fizeram um ato que se comprovado que são lesivos ao interesse da empresa, mas sobretudo, tem que ser imputado a quem tinha a competência de indicar conselheiros comprometidos com o interesse da empresa e preferiu indicar pessoas, entre aspas, do mercado, o pai de um deputado do Novo, esse tipo de coisa que está muito na moda, né? Então, parece que foi, de fato, um grande negócio. Pena que não foi um grande negócio para a CEMIG, para uma empresa estatal. Mas, provavelmente, as pessoas aqui em Olinda, assim, eu lamento ter ficado sozinho, não, mas, inclusive, quero falar com os compradores. Eu pago 100% de lucro. Eu pago R$2 à vista. Pode me procurar, eu estou disponível aqui na Assembleia. Um grande negócio, eu estou publicamente propondo aos compradores da Renova. Eu pago 100% de lucro, a inflação não chegou a isso ainda, pago R$2 à vista. À vista, não tem melhor condição. Se quiser, pago em espécie. Acho que eu tenho na carteira a nota de R$2 aqui. Então, senhores compradores, vocês têm aqui uma oportunidade. Vocês compraram pelo preço justo de R$1 e têm a chance agora de ter 100% de lucro, que eu estou de público fazendo essa oferta pública. R$2 pago naquilo que vocês compraram por R$1. Deputado Sávio, se for leilão, sinto lhe dizer que o senhor perdeu, que aí eu estou disposto a pagar 500% de lucro. Olha para você ver. 13, Beatriz, 13 reais. Eu pago 40, então. Né? Você vê que eles têm chance de fazer um grande negócio, né? Agora, isso aí precisa da gente entender a responsabilização. Além do pai do deputado do Novo, quem foram esses outros conselheiros? Que o senhor Bellini, ele votou contra, mas ele poderia ter alterado a indicação dos conselheiros para que votassem com ele. Eu indico o conselheiro, indico lá o Cleito, vai lá comigo. Cleito, eu voto contra, mas eu estou te levando, mas você vota a favor. Ué, que brincadeira é essa? Isso é tirar com a mão do gato? É tirar com a mão alheia? Que história é essa? Isso precisa ser melhor explicado. Eu tenho certeza
que alguém vai explicar para essa CPI como é que foi vantajosa essa venda da empresa por R$1. A empresa que continua em bolsa. Tem ideia do valor dela em bolsa, senhor Paroli? Eu posso até olhar aqui. Dá uma olhada para nós, assim, o valor da Renova em bolsa hoje. Enquanto você olha, eu vou aguardar para olhar aí. A ação vale ontem, né? 8,33 cada ação. E o valor de capitalização é 480 milhões. Cada ação, 8,33? É, Valor de capitalização 480 milhões. isso. Isso há quanto tempo após a venda? Quando que se deu a venda? Eu acredito que, assim, não houve uma variação tão grande no valor das ações. Naquele momento, devia ser um número parecido com... Os números não eram muito diferentes desse, não. Posso até olhar aqui. Novembro de 2019, presidente, que se deu a venda. O governador Romeu Zema vendeu recentemente as empresas dele. Não sei se foi por R$1 também, mas que ele andou vendendo uma rede de postos de gasolina aí. Quero até ver, porque deve ter sido alguma coisa assim na faixa de 70 centavos, 73 centavos, alguma coisa assim. O senhor, doutor Luiz Fernando, chegou a se reunir com o senhor Evandro Negrão de Lima Júnior? Não conheço. Não sei. Conhece o senhor Evandro Negrão? Não sei quem. Nunca fez reunião com ele enquanto estava na Light? Não, ele é de alguma empresa? Não, é aí que está. Ele qual que é a palavra que se usa aqui na CPI, deputado Sábio Souza Cruz? Insider. Insider. Tem uma outra. O rapaz da ESEC usou um termo aqui. É um membro do Partido Novo que se reuniu com todo mundo. Com todo respeito, o senhor estava sem moral, viu? Quando estava no interior da empresa por não ter se reunido com quem, de fato, nós desconfiamos que manda no negócio. Durante a sua gestão, foram debatidos nas reuniões do Conselho da Light a venda das ações por R$1. Chegou a se debater no Conselho da Light essa proposta. Se esse assunto foi debatido, de quem partiu essa proposta? Não, esse assunto, enquanto eu estava lá, a venda por R$1 não foi debatida. As opções que a gente colocava são parecidas com essas opções que estão no slide aí da CEMIG, com alterações, obviamente, porque nem sempre os interesses da Light eram 100% convergentes com os interesses da CEMIG em função das suas condições financeiras, em função da sua situação, em função das particularidades que a Light tinha e a nossa obrigação de proteger os acionistas da Light, inclusive a CEMIG como acionista da Light também, mas a gente deve satisfação ao majoritário e aos minoritários, né? Me mandaram aqui, deputado Sábio Souza Cruz, e presidente, a lembrança, foi chamado de moderador, né? Era o seu Evandro, era chamado de moderador. Mediador, né? Não, é uma coisa assim. É um intermediário. Intermediário, exatamente. Tem notícia em algum momento no mercado... Não é interlocutor, não? Interlocutor, isso mesmo, interlocutor, é isso mesmo. Teve notícia, senhor Luiz Fernando, Obrigado. no mercado, de quem teria partido essa ideia da venda por R$1? No mercado se comentou quem teria sido o ordenador, de quem partiu a ordem para essa venda de R$1? Se comentou isso no mercado? Não, mas do ponto de vista da governança, como é que funciona? A diretoria executiva apresenta ao Conselho de Administração as decisões que a diretoria executiva entende como sendo as decisões mais adequadas e o Conselho aprova ou não aprova essa decisão de acordo com seus votos lá no Conselho. Então imagino que a decisão tenha partido da diretoria da Light para o Conselho da Light. Quem que te sucedeu na presidência do Conselho de Administração? Não, eu não presidi o Conselho de Administração, eu presidia a Light. Quem me sucedeu na presidência da Light foi Ana Marta Veloso, se não me engano. Ana Marta Veloso. De onde é Ana Marta Peloso? Se ela tem alguma relação política?
se ela é do mercado? Ela é considerada uma pessoa do mercado financeiro, né? Ela teve participações pelo BNDES e outros bancos, então considerada uma pessoa do mercado financeiro. O senhor pode nos explicar se, dentro da sua substituição, houve concordância de todos os conselheiros? Não. Houve uma votação, né? E alguns conselheiros, os conselheiros minoritários, votaram contra a minha saída. Conselheiros minoritários? Os minoritários. São quantos conselheiros, para a gente entender? Naquele momento, a CEMIG tinha 5 conselheiros, o BNDES tinha 1 conselheiro, os empregados tinham 1 conselheiro e os minoritários eram 2. A Andrade Gutierrez não tem... Não. No conselho? Não. No conselho da CEMIG, sim. Eu não sei hoje em dia se tem. No passado havia, né? Em relação ainda a essa venda da Light, que ela também nos intriga, deputado Sávio Souza Cruz, eu e o deputado João Vitor Xavier, não sei se chegou, deputado Sávio Souza Cruz, a resposta daquele ofício, daquele requerimento que nós enviamos para a CEMIG para tentar entender quais seriam os prejuízos para a companhia. Mas a nossa desconfiança é que a venda da Light, nesse contexto de retração econômica, de pandemia, levou a um dos maiores prejuízos corporativos recentes da nossa história, da história do Brasil, né, do mundo corporativo brasileiro. Quando as ações elas estavam em alta na sua gestão, houve discussão na possibilidade de venda da participação da CEMIG na Light? Sim, houve. A CEMIG, em função daquela necessidade que ela tinha, né, de comprar as ações dos bancos que eram sócios da Light, faziam parte do bloco de controle da Light, e a CEMIG não queria despender, e não poderia, né, na opinião da gestão naquele momento, não poderia despender desse recurso para aumentar a sua participação na Light, mas era uma obrigação contratual, né, que isso acontecesse. A CEMIG pensou e fez algumas propostas, mas isso foi feito na CEMIG, obviamente, porque quem vende as ações da Light é a CEMIG, né? A Light não tem uma participação direta, ela é passiva nessa questão, os sócios podem vender as suas ações quando acharem que é mais adequado, né? Mas houve, sim, essa discussão várias vezes. É porque, antes de ser presidente da Light, eu era diretor da CEMIG, então esse assunto também... não era diretor das áreas respectivas, então meu conhecimento não é completo, né? Mas, como membro da diretoria executiva da CEMIG, esse assunto foi discutido, sim. Tem uma coisa que me chamou a atenção. Por que o BNDES tem um conselheiro na Light? Para que a gente entenda aqui. Ele detinha uma participação significativa nas ações da Light. Eu não me lembro o número exato, mas alguma coisa em torno de 8% ou 9%. Então, a sua visão, o BNDES também teve prejuízo aí? Eu acredito que na primeira, eu não tenho os dados, eu não acompanhei muito de perto, né, o desenrolar depois, mas me lembro de ler coisas como o BNDES ter vendido as ações dele quando foi feita a venda da primária e secundária que aconteceram na Light, né, a primária para a entrada de recursos na empresa e a secundária onde a CEMIG vendeu uma boa parte da sua participação por esses R$18 que a gente comentou. Presidente, eu queria chamar a atenção, nobre relator também, essa resposta do senhor Luiz Fernando, ela nos remete a uma preocupação. Essa CPI, ela já extrapolou a questão de Minas. Portanto, já não temos mais o foro do Ministério Público Estadual aqui, deputado Sávio Souza Cruz. O que nós estamos discutindo aqui já é caso para Ministério Público Federal. Portanto, eu já quero aqui fazer essa solicitação que essa relatoria, esse relatório que daqui sairá, ele deve ser encaminhado não mais ao Ministério Público Estadual, mas ao Ministério Público Federal.
Até por conta do envolvimento da Light, da Renova, que são empresas que estão em outros estados. E do BNDES. Do BNDES, que é acionista. Exatamente, do BNDES, que eu ia chegar no BNDES. A CEMIG aportou recursos na Light na casa dos 840 milhões de reais, dos quais, segundo denunciados pelos conselheiros minoritários, 115 milhões foram desviados. Esses recursos na Light que foram destinados para a Renova. Vou repetir aqui. A CEMIG aportou recursos na Light destinados, depois à Renova, na casa dos 840 milhões de reais, dos quais, segundo denunciado pelos conselheiros minoritários, 115 milhões foram desviados. Com a venda das ações da Renova por R$1, estando a empresa em recuperação judicial, a CEMIG teve prejuízos? Deputado, eu acho que o senhor colocou as ações em tempos diferentes, né? Na verdade, quando a Light entrou na Renova, né, ela fez uma compra de ações, um aporte na Renova, isso aconteceu há bastante tempo atrás. E a ideia, e foi assim que ela entrou com 17% do valor da Renova. Então, a não ser que o senhor esteja falando de outros recursos que eu não sei, não é do meu período nem nada. Então, mas o que eu sei foi que, quando da entrada da Light na Renova, a Light fez um aporte, lógico, comprou ações, fez um aporte na Renova para poder ela virar sócia e construir os parques que eram necessários. Essa compra foi feita depois da participação da CEMIG. A CEMIG entrou primeiro na Renova, depois a Light foi chamada também a participar da Renova. Então, esses aportes foram feitos muito tempo antes da venda e da recuperação judicial. Então, acho que... Me permite, deputado? Claro. Só para... senhor Paroli, o senhor é filiado a algum partido? Sou. Eu sou filiado ao PT desde 1998 e eu nunca me desfiliei. E eu até fui... Como eu não exerço, né, nenhuma relação partidária já há bastante tempo, né? Não estou participando, mas eu sou filiado ao PT, me filiei em 98 e nunca me desfiliei, então acredito que eu possa estar afiliado ainda. Acho que participar de um partido é demonstração de cidadania. Mas eu quero saber o seguinte, quando o senhor foi diretor da CEMIG, tinha algum dirigente do PT que ficava na CEMIG e que teve que te entrevistar ou te dava ordens, sem ser, a pessoa não é do governo, não é da CEMIG, mas dá ordem, contrata isso, paga aquilo, eu quero entrevistar fulano, tinha isso lá? De forma nenhuma, não isso aí, primeiro que a gente administra uma empresa de capital aberto, né, a própria CVM... Quer dizer que não tinha uma pessoa do PT? Eles falam que o PT é um partido que aparelha, mas parece que o Novo aprofundou muito essa história de aparelhamento. Agora, dessa CPI está demonstrando, talvez o senhor não esteja acompanhando, que um dirigente do Partido Novo ficava internamente no partido, lá na CEMIG, ele dava ordem para contratar, ele tinha que definir quem é que podia ser contratado ou não, quem podia exercer algum cargo na empresa, isso sem ter nenhum cargo na CEMIG e sem ter nenhum cargo no governo, só por delegação partidária. Essa pessoa ficava lá com essa, quer dizer que no tempo do PT não tinha isso? Nunca. Não, eu fui diretor de Furnas, né, fui diretor da CEMIG, fui diretor da Light, e nunca... A governança não é assim que funciona, né? O sócio majoritário, mesmo que ele seja o governo federal ou o governo estadual, ele coloca as suas ações através dos conselheiros, né? São os conselheiros que o representam. Voltando àquele assunto lá da representatividade do conselheiro. É o conselheiro que
que representa o sócio dentro do conselho, e assim a gente recebe as orientações do conselho em relação às nossas ações. Agora, mesmo assim, o conselho ele não indica contratações, né? Ao contrário, né? É a diretoria que estuda a empresa, vê as necessidades da empresa e apresenta ao conselho as necessidades da empresa, as contratações, e elas são aprovadas ou não de acordo com a consciência e com o interesse de cada um dos conselheiros. Eles votam lá e decidem. No seu período na Light, na CEMIG e até em Furnas, alguma vez o presidente dessas empresas falou com o senhor que alguém que tinha ganho uma licitação não podia assumir o serviço, porque quem perdeu era secretário de Estado e era também filiado ao Partido Novo e tinha que ser dado um jeito de quem perdeu ganhar? Isso aconteceu alguma vez com o senhor? Não. Em Furnas eu era diretor responsável pela área de suprimentos e isso nunca aconteceu, e se acontecesse, obviamente, eu não aceitaria, e aí nem se fosse o conselho, né? Aí não importa quem estaria falando. Eu fiz um processo, o vencedor, as empresas públicas e privadas são muito diferentes. As empresas públicas, eu fui dirigente de empresa pública e fui dirigente de empresa privada. Né? Nas empresas públicas, legislação específica, 8666, a gente tem que obedecer aquilo que aconteceu na concorrência. Numa empresa privada, talvez você possa ter mais confiança em determinado fornecedor ou não, mas mesmo assim a gente faz um processo de concorrência e tudo mais, e tenta contratar sempre pelas melhores condições. A deputada Beatriz não está aqui, então, se o senhor puder levar o PT, se a questão é aparelhar, para ele fazer um curso com o Novo. Porque o Novo, de fato, em aparelhamento, é diferente e é eficiente. Pode continuar, deputado professor Cleiton. Está afiliado ao PT, mas está pagando a mensalidade? Não. Porque o presidente Bellini deixou de pagar a mensalidade e achou que estava desfiliado, né, deputado Sábio da Cruz? Quais que eram os principais acionistas da Light no período em que esteve como presidente? CEMIG, o principal acionista, depois o BNDES e depois o que a gente chama de free float, né, capital que fica em bolsa para ser negociado, mas haviam algumas empresas que detinham uma participação um pouco maior, então conseguiam indicar conselheiros. Uhum. Só uma lembrança, você falou da Lei 8666, na sua época era a Lei 8666, né? Depois que veio a 13303, só para a gente entender. É isso, né? Isso, era 8666, na verdade existe um regimento novo, eu não me lembro o valor. A 13303, na verdade, regula as nomeações, né? E o aspecto das nomeações. Quais são os principais lucros dos compradores das ações da Renova? No caso, elas entram na fila de credores da Renova na recuperação judicial? Os sócios, quando uma empresa entra em recuperação judicial, ela é constituída, então, uma assembleia de credores, né? uma lista de credores, essa lista é formada com todos os credores, e a empresa faz proposta para essa assembleia de credores, no sentido de ter parcelamentos, de ter cortes nessa dívida, ou seja, diminuição do valor da dívida e tudo mais. E existe um ranqueamento de preferências de pagamento. Então, no número 1, nesse ranqueamento, são os empregados. Então, se a empresa tem dívidas trabalhistas, eles são os primeiros a receber. E como os sócios são partes relacionadas, conforme estava aí no slide da CEMIG, os sócios são os últimos na lista de credores. Portanto, eles às vezes, têm dificuldade até em votar, porque eles são partes relacionadas, eles têm dificuldade de votar, e normalmente, como você é o último a receber, você acaba tendo que dar descontos maiores e condições de pagamento piores em relação aos outros credores da empresa, bancos e aí tem o ranqueamento, que eu não sei de cor tudo, mas o primeiro eu sei que é o trabalhista e o último são os sócios. Presidente, o doutor Eli Tarquini, que deve presidir nesse momento, eram essas perguntas, depois eu retomo. Presidente, só antes de assumir, eu acho que a gente podia preparar uma série de requerimentos
indagando exatamente quem são os conselheiros que aprovaram essa venda, repassando essa informação dessa, digamos assim, operação sui generis à CVM, ao Ministério Público Federal, para que a gente dê consequência a essa análise que precisa ser muito aprofundada, porque vender uma empresa de valor de bolsa de quase R$500 bilhão, quase metade do contrato da CEMIG com a IBM, né, e vender por R$1 é uma coisa que precisa ser melhor esclarecida, salvo melhor juízo. Sugiro também, nobre relator, chamarmos aqui a atual presidente da Light, a Ana Marta, que é quem esteve lá quando isso aconteceu. Ela já não está mais como presidente da Light. Ela já foi substituída. Mas era presidente na época, né? Na época, sim. Acho que a gente precisa saber primeiro e outra requerimento para a gente saber quem são as pessoas físicas que hoje são controladoras da empresa, né? Se for a empresa X, quem é o dono da empresa X? Eu quero saber o CPF dos proprietários que fizeram digamos assim, esse importante negócio para o mercado de aquisição de uma empresa por R$1. Com a palavra o deputado Zé Reis. Primeiramente, quem está lá inscrito é o deputado Zé Guilherme, com a palavra. Desculpa. Obrigado, senhor presidente, deputado Eli Tarquínio, nosso relator, deputado Sávio, professor Cleiton, deputado Zé Reis, senhor Paroli. Senhor Paroli, o senhor, quando foi diretor da CEMIG, o senhor era funcionário de carreira? Não. O senhor foi indicado por quem? Pelo Conselho de Administração da CEMIG. Mas como que seu nome chegou no Conselho de Administração da CEMIG? Acredito que os acionistas indicaram. Não foi o PT? Não, com certeza não. Com certeza? Com certeza não. Não foi indicação do PT? O senhor disse aí que o senhor é filiado ao PT. Não foi o PT? Quem era o governador na época que o senhor assumiu? O governador é o acionista. Pois é, quem era o governador? Fernando Pimentel. Fernando Pimentel, do PT, tinha sido eleito. Não estou criticando, não estou criticando o senhor, não. Eu acho que é legítimo. Aqui não estou fazendo crítica ao senhor, não. Perfeito. Eu acho que é legítimo. Sabe por quê? O governador Fernando Pimentel tinha sido eleito. Ele era o majoritário na CEMIG. Então, para deixar bem claro aqui, quando vem essa nuvem, o senhor foi indicado pelo governador Fernando Pimentel, do PT, que tinha ganhado a eleição em Minas Gerais e fez a indicação. É assim que funciona. Bom, vamos aos fatos aqui da Light. A Light é a concessionária de distribuição de energia em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, senhor Paroli? Sim. No estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. Ok. Em 2019 e 2021, a CEMIG vendeu na Bolsa de Valores as ações da Light em processo público e fiscalizado pela CVM. A CEMIG levantou 4,4 bilhões, valor corrigido pelo IPCA, e os recursos já foram direcionados para ampliar os investimentos em Minas Gerais. Vou ler de novo aqui. Os recursos já foram direcionados para ampliar os investimentos em Minas Gerais. Esse montante soma recursos da alienação, 2 bilhões, de crédito tributário gerados, 636 milhões, e de aportes que teriam que ser feitos e foram evitados. A CEMIG teria que fazer um aporte de 1,6 bilhão na Light. Para se ter a ideia da importância desses recursos para o caixa da CEMIG, o valor equivalente a 60% do plano de investimentos da CEMIG em distribuição em Minas Gerais no período 17 a 22. As ações foram vendidas aos preços de R$ 18,75 e R$ 20, que são superiores ao preço atual, que o senhor Paroli diz que é 8,75 hoje. Olha a diferença. O resultado econômico ao final desse processo, considerando o arrecadado
e o que foi investido ao longo dos anos, com correção por IPCA mais 6% ao ano, seria um prejuízo de 2,2 bilhões. O desinvestimento foi importante para evitar que o prejuízo da CEMIG fosse mais elevado. Considerando os créditos do efeito total para o caixa da CEMIG, foi de 789 milhões, 850 milhões corrigido pelo IPCA, equivalente a 23,68 por ação. Essa venda representa o espírito atual da CEMIG. Focar em Minas Gerais, focar e vencer. A CEMIG não deve e não pode concentrar a gastar seu tempo com o Rio de Janeiro, onde quer que seja. A CEMIG tem que estar 100% focada em melhor atender aos clientes mineiros. As ações, como já dissemos, foram vendidas a 18,75 e 20, e hoje elas estão a 8,75. A CEMIG parou de queimar no Rio de Janeiro para voltar em Minas Gerais. É sempre difícil reconhecer que foi feito um mau negócio. É exatamente isso que é a Light. Um péssimo negócio feito pela CEMIG. O tempo evidenciou isso. Sabe o que deve ser feito nessas situações? Se livrar de um mau negócio. Infelizmente, a gestão anterior da CEMIG decidiu comprar ações da Light a R$ 99,00. Vou repetir. A Light foi comprada a R$ 99,00. Infelizmente, a CEMIG teve que assumir esse abacaxi. A atual diretoria teve a coragem de se livrar dele. Leilão público, realizado na Bolsa, sob fiscalização da CVM. Era só esses pontos que eu gostaria de deixar no momento, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Eu peço a compreensão do senhor Paroli. Eu vou suspender a reunião por alguns minutos, considerando que no plenário será apreciada uma PEC que exige quórum qualificado. Então, a presença dos deputados membros dessa CPI é fundamental para que a gente consiga avançar nessa votação. Então, dentro de alguns minutos, nós retomamos, senhor Paroli. Só um minuto. Estão suspensos os trabalhos. E aqui, no mundo político, ainda mais, né? Porque, assim, Ellen, José Riz, que está inscrito? Não, eu sou analista de sistema. José, você vai falar? Light, é isso mesmo. Achei que o suplente ia puxar os coringas. Não, mas tá doido, é mais do que isso. Já votamos a matéria importante de plenário, uma delas, e retomamos os trabalhos. Senhor Paroli, na semana passada, ou retrasada, não me recordo mais, nós recebemos aqui o senhor Bellini, que foi presidente da CEMIG. Ele disse que era membro do Conselho de Administração da Light e que, quando aconteceu a decisão de venda das ações da Renova pela Light, ele não concordou e veio a renunciar à sua participação, à sua cadeira no Conselho da Light. O senhor tomou conhecimento desse fato? Eu ouvi parte da oitiva dele aqui, né? Eu vi parte da oitiva dele aqui e eu vi que ele se manifestou dessa maneira. Tá. Os membros do Conselho de Administração da empresa, eles podem ser responsabilizados por eventuais decisões erradas, não é isso? Sem dúvida. Então, certamente, essa foi uma das motivações pela qual o ex-presidente Bellini renunciou à sua cadeira do Conselho de Administração, não é isso?
Até Supomos que sim, até né? por palavras dele. Na verdade, supomos que sim, né? Então, eu acho que temos muito ainda que averiguar quanto a essa venda, quanto a essa situação, essa posição de um executivo do mercado renomado, como é o Bellini, de não concordar e se retirar de forma talvez inesperada também do Conselho de Administração. Senhor Paroli, eu quero agradecê-lo e indagá-lo. Há mais alguma contribuição que o senhor tenha a trazer à nossa CPI? Não, acho que, da medida do meu conhecimento, tentei responder todas as perguntas. Obviamente, não tem todas as respostas, né? Claro. Não tem todo o conhecimento. Algumas coisas, na verdade, o foco da CPI, que, segundo eu li, são 19 e 20, eu participei apenas 4 meses desse período, né, como presidente da Light, mas estou à disposição, se os senhores precisarem de mais alguma informação, se os senhores tiverem mais algum questionamento, eu estou à disposição dentro do meu conhecimento para poder contribuir. Presidente, só uma... Pois não. Rapidamente. Como presidente da Light, o senhor autorizaria a contratação de serviços de forma verbal para posterior convalidação? É uma prática comum em empresas públicas? Acontecia coisas desse tipo em Furnas ou na CEMIG, na época que o senhor participava de diretoria? Não, inclusive isso do ponto de vista legal, não é permitido, né? Para as empresas privadas, existe uma flexibilidade um pouco maior, mas nas empresas públicas, esse tipo de contratação tem um rito especial para quando existe uma emergência, né? Que é previsto dentro da legislação, mas a legislação exige que as contratações sejam feitas primeiro para depois da execução do trabalho. Eu fiquei com uma dúvida. O deputado Zé Guilherme falou que a CEMIG tinha que fazer aportes de 1,6 bilhões. A minha dúvida, esses 1,6 bilhões em aportes, ou são pagamentos que a CEMIG deveria fazer para liquidar a compra da participação que adquiriu na Light? Qual o valor do lucro da Light em 18 e 19? Eu não me lembro de cabeça os valores exatos, mas, se não me engano, algo próximo de 200 milhões no primeiro ano. Eu não me lembro os valores exatos, deputado. Eu posso incorrer em erro aqui. Eu teria que... Na ordem de grandeza, já... De 200 milhões e eu acredito que em 19 um pouco mais. E faltou dizer se esses 1,6 bilhões eram aportes para cobrir déficits operacionais ou para o pagamento da compra das participações? O único recurso que a CEMIG teria que aportar na Light seriam os recursos da PUT para compra, né, e o aumento da participação, mas isso aconteceu ainda no governo anterior, né? Eu acredito, aí, deputado, eu não consigo, né, definir esse número, mas eu acredito que o deputado quis dizer que, se a Light, fazendo a sua primária, para a CEMIG manter a sua participação percentual na Light, a Light tinha, mais ou menos, não sei se é isso, deputado, a Light tinha 200 milhões de ações no mercado, e ela colocou mais 80 e poucos milhões de ações, 90 milhões de ações, para serem compradas. Então, para a CEMIG manter os 48% que ela tinha, ela teria que comprar uma quantidade dessas ações que o valor possivelmente seria parecido com esse. O fato de focar em Minas Gerais são o fundamento da CEMIG amargar prejuízo na perda de participação na Light e na Renova? Olha, essas participações, na verdade, elas estavam dadas, né? Tanto a Light quanto a Renova já eram empresas compradas e suas condições colocadas. Então, quando elas foram compradas? Foi na sua gestão? Quando que elas foram? Não, todas as compras foram realizadas há muitos anos atrás, eu acredito que nos governos anteriores, dos governadores anteriores. Não foi na gestão que nós participamos. Você sabe quem era o governador na época dessas aquisições? Acredito que seja o governador Aécio e o governador Anastasia. Está ótimo. Eram essas as dúvidas. Muito obrigado, deputado Salve Souza Cruz. Agradeço, então, desta forma, ao senhor Luiz Paroli Santos, ex-presidente da Light, que veio na condição de testemunha trazer esclarecimentos, respostas
aos questionamentos dos deputados membros desta CPI. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Sobre a mesa, requerimento de número 10.667 de 2021, de autoria do deputado professor Cleiton, deputado Sávio Souza Cruz, deputada Beatriz Cerqueira. A deputada e os deputados que subscrevem requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, em especial disposto no artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1572 de 1951, sejam requisitadas, no prazo de 5 dias, a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, à Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais e ao diretor-presidente da CEMIG cópias do acordo de leniência celebrado pelo Estado com a empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A., investigada no âmbito do inquérito civil público número 0024.16.001.2774-2, que previu o pagamento de 128,9 milhões de reais a título de ressarcimento ao erário e multa civil. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento em comissão de número 10.666 de 2021, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, deputado professor Cleiton e deputada Beatriz Cerqueira. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos regimentais, sejam requisitados, no prazo de 5 dias, ao diretor-presidente da Light S.A., cópia da ata ou de documento que contenha a deliberação societária que aprovou a alienação da participação da Light na Renova, bem como forneça a qualificação completa dos acionistas e ou conselheiros responsáveis pela decisão de alienação. Pede-se ainda que sejam fornecidas cópias de eventuais manifestações contrárias à alienação apresentadas por acionistas ou conselheiros da companhia. Este é o requerimento que coloco em votação neste momento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão de número 10.663 de 2021. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos regimentais, seja prorrogado o prazo de duração desta comissão por 60 dias com base no disposto no artigo 112, parágrafo 2º do Regimento Interno. É o requerimento de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, deputado professor Cleiton, deputado doutor Eli Tarquínio e deputada Beatriz Cerqueira. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos os membros desta CPI, nesta reunião de hoje, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a participação e encerra os trabalhos. Bom dia, doutor.